Existem vários filmes e séries sobre igreja, papado, conclave, alguns mais diretos, outros que tangenciam o tema. Como estamos justamente vivendo esse momento, eu resolvi reunir aqui uma lista para você se aprofundar ainda mais nesses detalhes, nesse universo, nesse assunto em si. Vamos aqui para 7 dicas entre filmes e séries sobre igreja, papado, igreja e poder, religião e poder. Tem muita coisa, tá? E tem dicas extras ao final também, hein? Então fica aí até o fim que eu acho que você vai curtir. Cada papa representa uma nova fase da Igreja Católica e é justamente isso que o filme Dois Papas propõe mostrar, que é como a figura papal molda os rumos da fé, da política e também das tradições. Como eles se posicionam, como eles falam, faz a gente pensar diferente sobre, às vezes, o mesmíssimo assunto. Esse livro nos leva para conversas entre dois papas em atividade, né? No caso o Bento XVI, interpretado por Anthony Hopkins, e o Jorge Mário Bergoglio, o futuro Papa Francisco naquela época ali, que no filme é vivido pelo Jonathan Pryce. A trama se desenrola quando o Bento ele decide abdicar da função e convida o cardeal argentino para uma conversa que é, ao mesmo tempo, um embate, um acolhimento, é quase que uma guerra fria, é uma disputa de conhecimento, é uma disputa de visão de mundo, né? Obviamente isso aqui é fictício, tá? É apenas uma imaginação, é um e se. E se eles dois estivessem conversando sobre, enfim, sobre vários assuntos. O filme ele vai profundamente ali nas diferenças entre os dois, diferenças teológicas, filosóficas, de estilo, até de vestimenta, diferenças de fala, de tudo. Cada detalhe, dos sapatos do Bento até o jeito de escutar do Francisco, tudo constrói uma sensação de intimidade que quase parece assim uma honra da gente estar testemunhando. Cara, tô aqui tomando cafezinho com os papas. Ai, que coisa, não? É isso que o filme é. O texto é assim, é uma aula, tá? Na verdade, mesmo que os dois ali, o Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce, né, dois brilhantes atores, se eles estivessem discutindo sobre tijolos, daquele jeitinho que eles falam ali, a conversa ainda iria prender a atenção. Mas o roteiro é forte por si só e eu acho que potencializa muito na atuação, no entendimento do texto desses dois atores. É uma aula. A direção do brasileiro Fernando Meirelles é muito precisa, é bem sensível, muito elegante também, cadenciada, calma, vai passeando ali os planos. Eu acho Dois Papas assim um dos grandes filmes do ano que ele foi lançado e ainda serve como excelente porta de entrada para pensar o papado aqui em tempos contemporâneos, tá? É uma boa base para outras indicações que virão ainda nesse vídeo. E se o novo Papa fosse jovem, misterioso, descolado, carismático e completamente imprevisível? Essa série que eu vou indicar é criada por Paolo Sorrentino, que dirigiu os filmes A Mão de Deus, ou filme bom, e o excelente também A Grande Beleza, tá? A série brinca demais com essa provocação do Papa jovem, incomoda demais ao colocar o Papa como esse homem completamente errático, inclusive com relação à fé, e também constrói uma das representações mais ousadas do Papa que eu já vi aqui na ficção. O nome dessa série é The Young Pope. De longe, uma das melhores dicas dessa lista, tranquilamente. A gente acompanha Lene Belardo, interpretado por Jude Law. Ele é eleito Papa, quase que por acaso, e vira o Pio XIII, o primeiro Papa norte-americano da história aos 47 anos de idade. E ele é constantemente atormentado pelo abandono, né, porque ele era órfão e tal, e desenvolveu um relacionamento assim muito diferente com a fé, com Deus, com todos os assuntos que cercam ali a sua profissão, digamos assim. O ouro dessa série está em como ele conversa com Deus, como ele entende a sua jornada de inesperadamente ser eleito e de não poder ser manipulado, porque ele percebe que está ali para que várias pessoas o manipulem, mas ele começa a despertar uma personalidade muito forte, extremamente evasiva e muito debochada também. É um papa que fuma, gente. The Young Pope eu acho que tem uma direção muito boa, tá? O Sorrentino ele pega o Vaticano e transforma nessa ópera do sarcasmo. É uma série cheia de silêncios e quando a trilha sonora vem é muito aleatória. Você diz assim, gente, beleza, o papa é pop, tem essa brincadeira, né? Mas aqui, calma lá, hein? Tudo na série é muito improvável, tudo, né? Todas as viradas, todos os caminhos, tudo. Até você pensar que ele é extremamente progressista, talvez você vá se arrepender. É uma série sobre fé, é óbvio isso, mas é muito também sobre poder. Os pequenos poderes ali daquele ambiente e os grandes poderes. E é, sobretudo,
muito, mas muito sobre vaidade e sobre a solidão aí desse cargo. Ela é engraçada, política e, reitero, extremamente debochada. É uma série da HBO, ela só tem uma temporada, inclusive tem uma continuação, que é a também excelente The New Pope, que é com John Malkovich. É o fraco. E ela tem mais uma temporada também da HBO. Infelizmente, ambas não estão disponíveis aí na Max, né? No Max, infelizmente, eles não estão disponibilizando essa série para nós. Você vai ter que dar um jeitinho, tá? É um crime essas séries estarem tão escondidas, é um crime, porque elas se complementam perfeitamente bem. The New Pope traz outros assuntos, inverte outras percepções, é um papa mais velho, né? E maravilhoso. As duas séries se complementam perfeitamente bem. Uma das melhores indicações aqui dessa lista, tranquilamente. Vou sair agora um pouco do papado em si e falar mais sobre igreja, na verdade sobre cristianismo. Porque esse filme mostra um período em que o cristianismo ele começava a deixar de ser perseguido e começava a ocupar cargos de poder. E nisso tudo, um líder religioso com traços de papa começa a representar a institucionalização da fé como um instrumento de controle. O nome do filme é Alexandria. Ele tem Rachel Weisz como personagem principal, vivendo a filósofa, matemática e também astrônoma, a Hipátia, personagem central dessa trama, que está ali em plena Alexandria, fervilhando entre o pensamento grego, a força do Império Romano e o crescimento do cristianismo. A direção é de ninguém menos do que Alejandro Amenábar, que dirigiu Mar Adentro e os outros. O filme vem falar sobre intolerância e sobre o apagamento de saberes, como a religião e a política fazem parte disso tudo, interagem diretamente com isso. Hipátia resiste à ideia de que a fé precisa silenciar o pensamento e faz a pergunta principal desse filme: quantos conhecimentos foram destruídos em nome da tal salvação? Então, a única coisa que eu não gosto tanto dele é porque ele é um pouco didático, acho que vai um pouco além da conta nesse ponto, mas o design de produção, especialmente a recriação da antiga cidade de Alexandria, coisa linda. E eu gosto como a ideia de igreja e cristianismo, sobretudo cristianismo, né, tá por ali passeando por todos os corredores e por todos os assuntos. Serve também para quem acha que o mundo sempre foi como é hoje. Sempre foi assim, desde Jesus. Não. Calma, jovem. Bom filme, tá? Fica a dica. Eu vou indicar agora essa série da Netflix, que é sobre uma freira que teve a sua vida retirada, digamos assim. É uma produção que interessa quem gosta aí de true crime, né, histórias de crimes reais, mas também quem quer refletir sobre a igreja como uma instituição bem problemática, que ela sempre foi. O nome da série é The Keepers, é uma série documental. Ela investiga um crime não solucionado e todos os segredos extremamente terríveis que foram ocultados ao longo de 5 décadas depois do ocorrido. A freira era a Cat Sesnick, uma professora em uma escola católica de Baltimore, e aos poucos a série vai revelando que o caso dela pode estar muito ligado a um sistema, um sistema quase estrutural de abuso, né? Eu não vou utilizar aqui as palavras, mas de abuso cometido por um padre ali da escola e acobertado pela arquidiocese local. The Keepers, eu não vejo ela só como esse mistério criminal. Ela é muito isso, tá? Majoritariamente isso. Eu nunca gosto muito dessas produções, mas essa daqui eu gosto como ela consegue dar voz a sobreviventes, como ela desmonta totalmente o silêncio da igreja e, sobretudo, como ela confronta a ideia de que fé e poder andam muito juntos, ainda mais ali nos pequenos poderes, sabe? Aqueles poderes do dia a dia, esses poderes estruturais, né? Fica a dica, mas cuidado, porque tem gatilho até demais do começo ao fim. E a próxima indicação vem nesse trilho aqui. Vamos lá para ela. Sempre que o assunto é a incoerência da igreja em relação a crimes e denúncias a respeito dela, esse filme ele precisa ser citado. Ganhador do Oscar de melhor filme, Spotlight é uma aula de jornalismo e também uma obra que escancara parte do que levou o Papa Bento XVI a renunciar e que pouca gente comenta que foi isso. O filme ele expõe um problema antigo da Igreja Católica, o acobertamento sistemático de abusos cometidos por padres e líderes religiosos contra crianças e adolescentes. Sabe o The Keepers que eu indiquei, a série, né, sobre a freira e tudo mais? É pior ainda esse caso aqui. Na verdade, esses muitos casos.
A história acompanha a equipe de jornalismo investigativo do Boston Globe, que revelou em 2002 uma rede de abusos encobertos ali pela Arquidiocese de Boston. E também como essa rede é bem maior, vai muito além do que aquela cidade. A força do filme está na maneira como ele constrói passo a passo o impacto da descoberta, não só dos jornalistas, mas também o impacto na comunidade, o impacto no indivíduo que acreditava ali cegamente naquela instituição. Spotlight, eu acho que não apela para um sensacionalismo barato, ele choca pelo rigor do assunto, pela ética, pela coragem de enfrentar um poder que por muito tempo parecia intocável, e eu acho que toca em feridas bem complicadas de serem tocadas, bem complicadas. Fora tudo isso, né, um filmaço, texto assim impecável mesmo, um assunto bizarro. E quando você olha ali muitos feitos do Papa Francisco, se você tiver o Spotlight e entender tudo que aconteceu ali, o peso que foi aquilo para a igreja, você vai entender porque muitos feitos dele foram importantíssimos para aquela igreja que estava assim carcomida, praticamente carcomida. Um dos feitos, por exemplo, é de revelar o nome dos acusados diante aí desses assuntos que Spotlight traz, tá? Spotlight eu acho bem interessante para pensar, inclusive, a importância do Papa Francisco aí durante seu legado. Eu vou mergulhar um pouco mais fundo, vocês sempre acham que eu vou ficar só ali, ó, já nos conhecidos e tal. Sempre vou trazer uma coisa diferente, tá? E agora eu vou te indicar um clássico absoluto quando o assunto é igreja, principalmente papado. O nome do filme é As Sandálias do Pescador, um filme com Anthony Quinn, interpretando um papa fictício que precisa lidar com as tensões durante a Guerra Fria. O filme ele foi indicado a 2 Oscars, trilha sonora e design de produção, merecido demais, sobretudo por conta do design de produção, coisa maravilhosa, viu? O que torna o filme tão interessante é como ele retrata o papado não como uma função espiritual só, né? E também como uma função espiritual, mas fortemente como um cargo de influência política global. Muita gente fala assim, vocês estão falando de política e com o Papa e tudo mais, ele é um sujeito eleito para salvar almas. Não, ele é um líder de Estado. Vaticano é um Estado, ele é um líder de Estado antes de qualquer coisa. Mas enfim, a trama ela reencena com liberdade muito criativa, diga-se de passagem, momentos inspirados em pontificados anteriores, mas transportando tudo para o contexto da década de 60. Então ele pega histórias lá da década de 20, 10, 30, 1800 e tudo, e pá, coloca aqui no contexto da Guerra Fria. É um filme que te faz pensar muito sobre diplomacia, a importância do Papa, inclusive, para a diplomacia, coisa que os mais recentes tentam fazer e não têm conseguido, né? É muito importante ali para entender como o carisma do Papa é relevante e o tamanho da responsabilidade que ele tem em mãos. Tudo dentro das vestes brancas ali de um Papa, daquela figura importantíssima para a Igreja Católica. A produção acho que impressiona porque são muitos sets, muitos cenários cuidadosamente reconstruídos e um texto assim bem direto, né? Às vezes até direto demais. É um texto que não suaviza o peso das decisões do Papa, digamos assim. As Sandálias do Pescador é para quem quer se aprofundar no tema, tá? É um filme belíssimo e se você prestar atenção vai ver que ele é referenciado em várias outras obras aqui dessa lista. E por óbvio, eu não poderia deixar de falar de um dos melhores filmes sobre esse tema, o mais recente deles, inclusive. Eu tô falando de Conclave, indicado ao Oscar de melhor filme, vários outros prêmios também, com Ralph Fiennes aí no papel principal. A trama ela acompanha a eleição de um novo Papa, mas ela é conduzida por um clima de mistério envolvendo a morte do pontífice anterior. O foco, ele tá no Carmelengo, o personagem do Ralph Fiennes, né, que começa a desvendar segredos muito profundos, enquanto tenta manter a ordem em meio a um verdadeiro jogo de vaidades entre os cardeais, entre aquela confusão, aquela Babilônia quase. O filme ele escancara como dentro do Vaticano, fé e política, sim, são exatamente a mesma coisa, não muda nada, não muda nada. Se colidem e ali ficam. Conclave ganha, acho que mais peso agora com a morte do Papa Francisco, porque várias referências presentes no roteiro agora surgem com muita força quando esse assunto está em vigor. Por exemplo, o papel da mulher ali, né, coisa que o Papa Francisco sempre falou muito para ser valorizado, o papel desses cardeais marginais que eu digo de outras realidades que não a Europa e tudo, enfim. Agora o que realmente impressiona é como o filme ele é ácido dos debates que ele propõe, sabe? Como ele é muito detalhista na representação dos rituais e das liturgias
e como ele é muito intenso nas reflexões sobre fé e verdade. Mas assim, ele é uma aula sobre como um conclave funciona. Aí você vai ver várias reportagens, como um conclave funciona, assista Conclave. E, inclusive, tem referências à eleição do Papa Francisco, porque quando ele foi, né, quando foi pro conclave dele depois do Bento XVI, ele nem era um dos favoritos, ele nem era citado. E aí você vê um monte de lista de favoritos e aquele negócio todo. E ele surgiu muito como alguns personagens ali surgem, né, nessa história aqui do conclave. A reconstrução dos espaços desse filme é coisa assim impecável. Impecável, coisa linda. O ritmo eu acho avassalador. E até a discussão sobre o papel da mulher dentro da igreja, né? Algo muito caro ali para Francisco, é muito bem tratado aqui, com sutileza, mas também com muita inteligência. Eu acho que tá por aqueles corredores, ainda que pela câmera, digamos assim, é quase com a honra. Cada detalhe muito bem pensado, cada situação com múltiplas camadas de interpretação, enfim, Conclave é uma experiência, fica a dica. Agora eu vou fazer uma corridinha de indicações para que a gente não fique só limitado aos streams, tá? Porque tem muita coisa boa fora aí do radar, fora aí dos tais catálogos, para você que gosta de buscar um pouco mais aí. Fica aqui a dica de Os Borgias, série que mostra a construção de poder da família Borgia até a eleição de um deles como Papa, inclusive. Os Pilares da Terra, série baseada no livro do Ken Follett, é uma minissérie com uma temporada só, que trata da construção de uma catedral, né, mas mergulha muito fundo nas relações entre fé e poder também, coisa que esses outros filmes vêm mergulhando bastante. Tem também um documentário que eu acho assim espetacular da CNN chamado Pope, the Most Powerful Man in History, que deixa claríssimo o quanto a Igreja Católica acumulou poder e influência ao longo aí dos séculos. Tem um que é mais moderado, é o Inside the Vatican, que é da BBC. Só que ele é muito interessante pelo acesso que a equipe teve aos bastidores do Vaticano e também à rotina do Papa Francisco. Esse documentário deveria ser disponibilizado, já que tá todo esse furor, né? Bem interessante também. Mas é isso, ó. Curtiu as dicas? Então se inscreve no canal, deixa o like aqui nesse vídeo para o YouTube continuar te recomendando meus conteúdos. Comenta aí embaixo que série ou filme eu deixei de fora e que você acha relevante aqui para esse assunto, para essa lista. E por que você vai comentar o nome da Rosa? No mais, um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.